Eu quero convidá-los para abrir as suas Bíblias comigo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 20. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 20. Versículo de número 14, apenas o verso de número 14. Nós não vamos estender o texto completo, mas se os irmãos tiverem a curiosidade de ler depois o texto, do verso 13 até o verso de número 29, certamente os irmãos serão ainda mais edificados. Nós vamos ler apenas o verso de número 14, do segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 20. Amém? Meus irmãos, aproveitando o ensejo, eu até escrevi aqui um pedido de oração, certamente vai ser apresentado depois. Tem um amigo, o nome dele é Edmilson, ele provavelmente está assistindo também o culto. É um menino muito bom e está passando por um processo difícil da sua vida. E está enfrentando um CA que é de pulmão, mas é na parte externa, ele não é fumante. Então eu peço aos irmãos que apresentem ele nas suas orações, porque eu creio que assim como o Senhor já fez muitos milagres através do meio-dia com Deus, Deus pode fazer mais esse em nome de Jesus. Amém? Os irmãos apresentem ele em suas orações e certamente Deus há de operar um grande milagre sobre a vida desse grande amigo. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 20, verso de número 14, diz: E pastou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. Depois os irmãos observem o texto. Por que parei apenas aqui? Abel-Bet-Maaca era uma pequena cidade da nação de Israel, que na época era ainda uma província, que esta cidade era uma cidade que continha nela as famosas experientes da nação de Israel. Essas mulheres eram mulheres que eram contatadas todas as vezes que os reis da época precisavam participar de uma guerra, e essa guerra eles certamente já tinham pesquisado os profetas de dentro da nação da cidade de Jerusalém, e certamente os profetas não tinham respostas para poder lhe dar. Esses reis, diz a Bíblia, que quando precisavam participar de algum processo difícil da sua trajetória, certamente eles procuravam as experientes de Abel-Bet-Maaca, e essas mulheres eram também chamadas de profetisas. Elas tinham um acesso diferenciado com o Senhor. Todas as vezes que o homem precisava se ligar nos céus para obter direcionamento para a sua trajetória, corria exatamente para as portas de Abel-Bet-Maaca e pedia-se direção ao Senhor diante desta necessidade regida através da sua vida. E quando nós observamos o texto, diz a Bíblia Sagrada que agora essas mulheres morando nesta cidade, o seu sentido verdadeiro e original hebraico, ele traz o sentido de uma cidade, uma flor no meio de uma cidade assolada. Isso era o verdadeiro sentido da cidade de Abel-Bet-Maaca. Todos nós sabemos que na época o que regia essas nações era a famosa lei de Italião, que era olho por olho e dente por dente. Israel, desde a sua existência, da forma que Deus sempre cuidou deste povo, sempre viveu momentos de assolações, sempre viveu momentos de guerra. E todas as vezes que Israel pendia para o lado que era humano e deixava de lado o lado espiritual, Deus trazia castigo, e através desse castigo sempre também levantava profetas, e os profetas traziam mensagem de profecia, trazida ao coração desta nação, para que o povo retomasse a posição diante de Deus, e voltasse a ter foco na sua direção. Quando a gente observa isto aqui, nós observamos essa época, a nação de Israel vivendo um período de guerra. Uma flor no meio de uma cidade assolada, é como se você parasse para imaginar aqueles escombros das cidades que estão em guerra, por exemplo, a Ucrânia com a Rússia. Como a Ucrânia é um país menor, o sofrimento maior que recai sobre o país da Ucrânia.
Então, quando a gente observa essas fotos que a mídia proporciona, eles sempre mostram aqueles escombros, e no meio dos escombros, a gente imaginando uma fotografia daquela, você imagina também uma flor nascendo, que mesmo num período de guerra, também tem a função de transmitir uma pequena palavra chamada por nome de paz. Aliás, é isso que muita gente aqui essa tarde está em busca, é isso que muita gente aqui essa tarde está à procura. Deixa eu te explicar com mais clareza para você poder entender. Uma flor no meio de uma cidade assolada. A cidade de Abel Bet-Maaca era uma verdadeira cidade de paz, no meio de um processo de guerra. Por isso, todo mundo naquela época procurava buscar direcionamento através da cidade de Abel Bet-Maaca. Lá tinha mulheres que tinham experiência com Deus. Lá tinha mulheres que não só tinham experiência com Deus, mas elas oravam. E tinham um processo, um período de intimidade com o Senhor, para que os reis pudessem obter direções diante dos atos que regiam esta cidade. Agora, é exatamente o período em que um processo difícil ocorre nesta cidade, porque Seba se levanta contra Davi, num dos momentos que Davi entendia que era um cumprimento de promessa de Deus sobre a sua vida, e ele precisava fazer uma reunião com os do sul e com os do norte. Quando Davi entende que iria consolidar o seu reinado tanto com os do sul como com os do norte da nação de Israel, para complementar uma profecia que Deus havia feito, Davi reúne e agora dá uma ordem para um dos seus homens ir buscar os do sul, para unir-se com os do norte e essa reunião consolidar-se. Ele diz ao cabo de 3 dias, e diz a Bíblia que o Amasa, que foi incumbido de trazer os do sul, quando completa 3 dias ele não conseguiu trazer. Quando não consegue trazer, há um homem da tribo de Benjamim, de Efraim, chamado por nome de Seba, e esse homem chamado por nome de Seba se levanta contra o rei Davi, se rebela contra Davi. Quando ele se rebela, levantando a voz contra o rei, ele acaba levando uma terça parte dos povos que já estavam reunidos aguardando os do sul chegar. Quando, de repente, a Bíblia diz que Joabe agora se prontifica. Davi manda Joabe sair na captura de Seba, porque Seba vai embora, foge e leva uma terceira parte daqueles que estão fazendo parte desta reunião. A reunião não se consolida, não acontece o momento que Davi entendia que era para cumprimento de promessa. Davi se ira muito e agora tem uma função, qual é? Cortar a cabeça de Seba e acabar com esse mal que ele tanto lhe fez. Diz a Bíblia que Seba sai fugindo pelas províncias de Israel, e quando ele foge pelas províncias de Israel, acabou se escondendo exatamente na cidade de Abel Bet-Maaca, que era a cidade das profetisas que oravam, era a cidade das mulheres que tinham experiência, era a cidade das mulheres que eram consultadas pelos reis para poder obter vitória, e se elas dissessem vão, era para ir porque a vitória era certa, e se elas dissessem fica, não vai, é porque era para ficar, porque se fosse, correria o risco de morrer. Mas uma coisa aconteceu para que o Seba se escondesse lá. Seba não era boa coisa, Seba não trazia coisas positivas por onde ele passava e em onde ele se hospedava. Alguma coisa ocorreu para que ele entrasse dentro desta cidade. Provavelmente não tenha batido na porta, porque o Seba, ele é rebelde, e quando ele entra e age como se a casa fosse dele, como se o estabelecimento fosse dele. A realidade missionária era que ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Eu vou me instalar nas cidades das profetisas, aqui eu levanto e preparo o meu exército, vou pelejar contra Davi, porque eu sei que Davi tem o costume de não se levantar contra homem e mulher de Deus, e aqui eu armo a minha barraca e preparo o meu projeto. Veja bem, a cidade das mulheres não tinha culpa, ela tinha suas muralhas altas, ela tinha como sobressair num período de guerra, e mesmo assim transmitia a paz que todo mundo precisava ver num período de guerra. Mas mesmo sendo experientes, mesmo sendo profetisas, a Bíblia diz que o Seba se escondeu lá, e quando se esconde lá ele tem um objetivo, qual é? Vou implantar a minha barraca,
de repente eu começo a fazer os meus projetos, e de repente ele doma um lugar que não era dele, que não era para ele, que não foi feito para ele, que não foi projetado para ele, mas ele já estava querendo se achar o dono. Então, nós percebemos que o Seba não é boa coisa, mas se escondeu numa cidade que era de paz. E a Bíblia diz que agora Joabe vem com os homens de Davi na captura de Seba. Quando ele vem com os homens de Davi na captura de Seba, de repente Joabe toca a trombeta. Ele é aquele tipo de ser que quando troca a trombeta as pessoas se movimentam, e quando ele toca a trombeta novamente as pessoas param. Diz o texto bíblico que ele toca a trombeta, e quando toca a trombeta os homens de Davi agora vão balançar, bater com as trincheiras nos muros da cidade de Abel-Bet-Maaca. Aí de repente há um desespero na cidade, porque se derrubam os muros, certamente a cidade fica vulnerável. Uma cidade sem muros significava que ela não tinha poder, que ela não tinha potência, que ela não tinha armamento bélico, que ela não tinha proteção. E cidade de profetiza, ela precisa ser cidade de muros altos. Por quê? Porque é cidade protegida, é cidade guardada, é cidade que tem armamento bélico pesado. Agora deixa eu te explicar uma coisa para você entender melhor. Quando Joabe chega para balançar os muros da cidade de Jerusalém, de repente uma das mulheres experientes de Israel precisou colocar o seu rosto na brecha. E quando ela coloca o seu rosto na brecha, ela percebeu que quem estava balançando os muros, gerando preocupação na sua alma, tirando o sono e a paz da cidade de paz, era Joabe. Aí quando ela percebeu que era Joabe, nenhum homem da época teve a coragem de enfrentar. Mas ela, com a sua coragem, ela colocou o seu rosto na brecha. E quando ela colocou o seu rosto na brecha, ela questionou, percebendo que era Joabe, ela disse: és tu, Joabe? E ele disse: sim, sou eu. Ela disse: tu vens tirar a paz da minha cidade de paz. É aqui que eu preciso te explicar uma coisa, te explicar algo de Deus ao teu coração. Diga comigo bem forte, diga: eu tenho. Mais forte, diga: eu tenho a minha cidade de paz. Diga: eu vivo na minha cidade de paz. Todos nós temos uma cidade de paz. Todos que estamos aqui, nós temos uma cidade de paz. Tem alguém que está aqui, que está com a sua cidade de paz, e a sua cidade de paz, ela está passando talvez por um momento que não tem transferido paz, mas por fora ainda tem alguém que percebe que esse título sobressai, mesmo sem entender o que é que está acontecendo dentro da tua cidade de paz. Tem alguém que está de fora entendendo que essa cidade nunca perdeu o seu título, que essa cidade nunca perdeu a sua referência, que essa cidade nunca perdeu a proporção de antigamente que tinha, quando os movimentos ocorriam dentro desta cidade de paz. Mas de repente, tem uma mulher que entendeu que o derrubar, o balançar dos muros, era para destruir a paz e para acabar com a paz, quando na verdade não era. Por que que não era? Porque quando Joabe toca a trombeta e os homens começam a bater as trincheiras nos muros, os muros começaram a balançar. Aí tem algo interessante, o que que é? É um mistério aqui. Porque as experientes, irmão Gardel, perceberam que o muro estava sendo balançado, mas não perceberam que o Seba se escondeu dentro da cidade de paz. Tem coisas que são assim. Elas perceberam que os muros estavam quase caindo, mas nunca perceberam que o Seba invadiu, que ele estava proliferando, que ele estava armando a sua barraca dentro da sua cidade de paz, e agora queria domar de uma forma que queria se achar dono. É aqui que está o mistério. Porque quando Joabe vem com os homens e os muros começam a ser balançados, eu entendo que os muros da cidade de paz precisavam de fato ser balançados. Por que que isso gera dúvida? Porque eu não entendo por que que a prova bateu na minha porta.
Por que que eu não compreendo por que que a luta bateu na minha vida? Por que que eu não compreendo que os muros estão quase caindo? Porque Deus tem uma forma de trabalhar que é o inverso daquilo que você imagina. Mas Ele também entende que a nossa vida precisa de reparos, e para Ele nos mostrar que a nossa vida precisa de reparos, que a nossa cidade de paz precisa de reparos, Ele precisa permitir que os muros sejam balançados. É aqui que você não entendeu por que dor, porque chora, porque sofre, porque a angústia bateu na tua porta. É aqui que você não entendeu por que as irmãs cantaram aqui, que é para gerar de novo, que precisa ser modificado de novo. É aqui que a gente não compreende porque os muros estão sendo balançados, e ela acusa dizendo: você veio aqui para derrubar os meus muros, você veio aqui para acabar com a paz da minha cidade de paz. E ela disse assim: não. Ele disse: não, que foi? O Seba correu fugindo de Davi, se levantou contra o rei, não é para estar aí, é problema, mas está escondido dentro da tua cidade de paz, e eu preciso entrar para arrancar a cabeça dele e levar lá para o rei, porque muitos males ele causou para o rei. Aí ela olhou e disse assim: peraí, eu não sabia por que era, eu não entendia por que a luta bateu na minha porta dessa forma, mas agora eu entendi que tem um Seba escondido dentro da minha cidade de paz, e não vai precisar você entrar aí, eu mesmo é quem vou retirar ele daqui e vou jogar por cima do muro para você poder receber. Irmãs, deixa eu explicar isso aqui para vocês entenderem. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não vou precisar colocar as minhas mãos. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não vou usar a missionária para colocar as minhas mãos dela. Hoje Deus trouxe você aqui para te dizer: eu não vou precisar usar alguém para poder colocar as suas mãos naquilo que é a dor da tua cidade de paz. Mas eu te trouxe aqui para eu te revestir de autoridade, e você mesmo é quem vai ter que fazer. Aleluia. Porque tem problemas que Deus entende que nós precisamos fazer. Exemplo: quando uma certa feita Lázaro morre, Jesus chega depois de 4 dias, o corpo já estava se decompondo. Quando de repente ele olha conversando com a família, a falta de fé que regia a família, agora talvez isso faça Jesus chorar. Era um amigo que estava morto, mas de repente ele disse assim: olha, vocês vão e retirem a pedra, e depois que vocês retirarem a pedra, aí eu vou entrar com um milagre. Porque a pedra tem dias que é nós que temos que arrancar, e Deus vai fazer o milagre, mas tem dias que a situação é diferente. Exemplo: as 3 irmãs estão indo em direção ao sepulcro de Jesus, é domingo, o sol nasceu, elas estão com óleo. Detalhe: elas estão com óleo na bagagem, e quando tem óleo na bagagem missionária, aí a situação é diferente, porque são mulheres que estavam desesperadas, dizendo: eu sei que Pôncio Pilatos fez um decreto e a pedra não pode ser arrancada sem a ordem dele, mas as mulheres tinham óleo, e quando tem óleo, está debaixo da direção divina. Quando vão em direção ao sepulcro, quando chegam próximo, olha para outro e diz assim: ei, a pedra nós vamos arrancar, vamos quebrar o protocolo, vamos quebrar. Aí de repente uma olha e diz assim: não, peraí, é pesada demais, eu não tenho capacidade para arrancar. Aí de repente, quando elas se entenderam que não tinha força para arrancar, aí elas vão se aproximando. Aí Deus já tinha mandado um anjo descer do céu, e o anjo arrancou a pedra. E quando o anjo arranca a pedra, ele olha para ela e diz assim: ei, eu sei a quem vocês vieram procurar, é Jesus o Nazareno. Não é, cadê? Não está mais aqui, mas ele já ressuscitou dos mortos. Avisa lá os companheiros que ele está vivo. Mas detalhe: aquela pedra elas não tinham capacidade de arrancar. Jesus, Deus, foi quem mandou um anjo descer e retirar a pedra que elas não tinham força para poder retirar. Então aí vai. Quando a gente olha para essa realidade, esse tipo de problema, Deus olhou para aquela mulher
e os muros começaram a ser balançados. Por que foram balançados? Para Deus mostrar que tinha um problema lá, e o problema precisava ser arrancado às pressas, antes que as coisas piorassem, ficassem pior do que já estavam naqueles dias. É assim que Deus te trouxe aqui essa tarde. É assim que Deus te trouxe aqui nesse dia. É meio-dia com Deus. Está quase batendo a hora de você voltar para o teu trabalho e para a tua correria. E quem sabe você já até imaginou, mas aí não vai resolver? Vai. Qual é o problema que precisa resolver? A diferença é que hoje você mesmo é quem vai colocar as tuas mãos e fazer a determinação, porque esse problema vai ter que bater em retirada. Quando a gente observa isso aqui, elas disseram: ei, Joabe, peraí, tu não vai precisar entrar. Ele disse: deixa eu entrar. E eles disseram assim: não vai entrar. Como não vai entrar? Deixa que agora eu sei porque é que os muros estão sendo balançados. Irmãos, e uma mulher, quando ela é de oração, que ela descobre que tem um problema dentro da cidade de paz dela, pode ter certeza que ela vai usar autoridade para poder retirar aquilo que está atrapalhando o bom andamento daquilo que Deus proporcionou sobre a sua vida. Então vamos lá. Quando eu digo que falo sobre essa autoridade que Deus proporciona, Deus é tão bom que o texto bíblico diz que ela disse assim: então respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu tal faça, que eu arruine e eu despreze. Aí ela disse assim: a cabeça dele será lançada pelo muro. Ela disse assim: eu mesma é quem vou retirar, porque agora eu já sei que tem um problema aqui e ele precisa ser arrancado. Irmãos, esse problema ele invadiu, ele chegou. E quando ele chegou, infelizmente você não percebeu quando era para perceber. Escute, crave isso no seu coração. Quando ele invadiu, entrou e você não percebeu quando era para perceber, ele acabou se agravando. E quando vai se agravando, o risco é grande de causar destruições em partes daquilo que você amava, daquilo que você quer, daquilo que você deseja. A tua cidade de paz está em risco. E a tua cidade de paz estando em risco, Deus está dizendo para alguém aqui, como disse para aqueles discípulos: você precisa entender que essa prova não foi por causa de pecado teu ou pecado de alguém, mas essa prova só surgiu aí para manifestação das obras de Deus sobre a tua vida. Sabe o que é que Deus está te dizendo? Deus está te dizendo que a partir de então tu vai ter que parar de contar testemunho dos outros, e o testemunho agora tem que ser seu. E quando ele tem que ser seu, você vai ter que entender que os muros precisavam ser balançados. Aí Deus entra dizendo: vai precisar gerar de novo, vai precisar ter um novo andamento, vai precisar passar por um novo processo. É isso que Deus está dizendo para alguém aqui essa tarde. Como assim uma simplicidade dessas? Ei, Seba precisa ser retirado, o Seba precisa ser arrancado, e ele tem que ser arrancado às pressas, porque se ele não for arrancado às pressas, ele vai acabar gerando morte, ele vai acabar gerando destruição, ele vai acabar quebrando elos que não eram para ser quebrados, ele vai acabar quebrando alianças que não eram para ser quebradas. Invadiu, se estabeleceu, está achando que é dono, porque ele acha que é dono, ele acha que é dele, mas na verdade Deus está te dizendo: não é dele, é teu. Não é dela, é tua. Deus é quem está garantindo isso sobre a vida de alguém. Sabe o que Deus está me dizendo aqui agora? Que está entrando no íntimo da alma, do coração, lá no fundo, em momentos e lugares que nenhuma outra pessoa tinha acesso. Mas o teu Deus está entrando e achando, encontrando lá, e está tratando onde você precisava ser tratada, tratando onde você precisa ser tratado. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou gerando de novo.
Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, o meu corpo está arrepiando, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está gerando de novo, precisava ser balançado, precisava ser chacoalhado, quase quebrando, quase caindo, para Deus te restabelecer novamente, e reestruturar, restaurar aquilo que o diabo já garantiu como perdido, como acabado, como destruído. Fica de pé. Fica de pé. Cantora, me ajuda aqui de novo. Eu preciso orar por você. Ei, tem uma área da tua cidade de paz que está sendo ameaçada. Talvez a tua cidade de paz é a tua família. Talvez a tua cidade de paz é os negócios que Deus te proporcionou, que o diabo está querendo fechar as portas. Talvez a tua cidade de paz é um filho que esteja te dando trabalho. Talvez a tua cidade de paz é algo que você ama, que tem guarita no teu coração, mas que o diabo está tentando atacar, tentando atingir. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente para que nós pudéssemos orar juntos, porque Deus me trouxe aqui para te dizer: a tua cidade de paz, ela está sendo restaurada essa tarde. Aleluia. Sai do seu lugar e vem aqui à frente para que nós possamos orar. Não interessa o grau da dificuldade, não interessa a gravidade do problema, não interessa há quanto tempo, o tamanho que isso está tentando reger, mas me interessa te dizer: a tua cidade de paz só está sendo os muros balançados, porque Deus está te observando. Aleluia. Deus está te vendo. Como é que pode acontecer desta forma? É o questionamento que surge, mas Deus está te dizendo: eu estou no controle. Nunca perdi o controle da tua vida, da tua casa e da tua família. Se tiver alguém essa tarde aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar e venha mais para frente aqui para que nós possamos orar por você. Deus está observando a tua cidade de paz. Deus está enxergando a tua cidade de paz, e a tua cidade de paz precisa de reparos, e esses reparos estão sendo feitos agora. Vire em sentido da tua residência e agora, vai, vira no sentido da tua residência e agora. Não sei para onde você mora, mas é profético isso aqui. Eu não sei se você pegou isso aqui, mas Deus está me gerando arrepios aqui agora, porque eu sinto a presença de Deus. É agora que Deus está olhando para você e dizendo: é você mesma quem vai determinar, é você mesma quem vai resolver, é você mesma quem vai estabelecer isso aí agora. Nada é por acaso, nada é em vão. Tire isso da cabeça. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, isso aí é para ficar mais forte. Trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber. É só você que está entendendo. Minha raiz crescer. É no particular, porque raiz é interna. Cada vez mais forte, e ainda assim eu sobrevivi. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Quem está entendendo que a letra tem que ser essa? Raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Os muros estão sendo balançados para as dúvidas caírem por terra. Aleluia! Os muros estão sendo balançados para Deus quebrar de uma vez por todas. E detalhe, não vai ser o pastor, não vai ser o pregador, tem que ser você determinando. Determina aí agora, vai, determina. Repreende esse mal de dentro da tua casa, repreende essa quebra de aliança. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim.
mas por dentro deu pra perceber. Minha raiz cresceu. Vai gerar de novo. Sopraram. Deus está gerando de novo. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem Chora, raiz, vai, chora. Deixa essa lágrima descer. o que eu chorei. Deixa Deus trabalhar no íntimo da tua alma. Adorar, como se nada tivesse. Eu sei que ninguém tinha entendido. E ainda adorar. Ninguém te compreendia. Adorar. Mas o teu Deus olha o teu interno aí agora. Ele observa a tua alma aí agora. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. E minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Suporta o que eu suportei. Daqui a pouco você vai contar um testemunho dizendo: os muros precisavam ser balançados do jeito que foram. E ainda adorar, como se nada As ameaças precisavam acontecer. Porque Deus está te mostrando aí agora que você precisa arrancar isso aí depressa. Quem tem raiz, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Você vai sair daqui, vai chegar no seu trabalho, vai chegar na tua residência dizendo: perdeu, Satanás, perdeu, Satanás, perdeu. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai eterno, Criador dos céus e da terra.